colocando na tela mental a imagem de Jesus, sentindo Jesus, sentindo que neste momento você está sendo amparado, acolhido. Pense neste momento pela razão que você está aqui e como desejaria sair, sentindo o abraço acolhedor do Mestre Jesus. Mestre amigo, neste momento, agradecemos pela oportunidade da vida, a oportunidade também de ouvir o Teu Evangelho, as Tuas mensagens, e pedimos que os Espíritos de Luz que cuidam deste Evangelho possa intuir, inspirar a nossa palestrante e abrir o nosso coração para que ele esteja disponível para ouvir Tua mensagem. Obrigada, Jesus, por mais este dia. Assim seja. Bom, gente, nós hoje vamos fazer o estudo do capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título do Evangelho, o capítulo é Dai de graça o que de graça recebestes. Dom de curar, preces pagas, mercadores expulsos do templo e mediunidade gratuita. Dom de curar. Devolvei a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. São Mateus, capítulo 10, versículo 8. Dai de graça o que de graça recebeste, diz Jesus aos seus discípulos. Com esse preceito, prescreve não fazer pagar aquilo que não se tenha pago. Ora, aquilo que eles tinham recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus para o alívio daqueles que sofrem e para ajudar a propagação da fé. E Jesus disse-lhes para não fazerem isso, tráfico, nem objeto de especulação, nem meio de vida. Em seguida, disse aos seus discípulos diante da multidão o que o ouvia: diferenciai-vos dos escribas que se exibem passeando com longas vestes, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que, sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão por isso uma condenação mais rigorosa. São Lucas, capítulo 20, versículo 45 a 47, São Marcos, versículo 12, de 38 a 40, e São Mateus, de 23 a 14. Bom, gente, então, é sobre a reflexão, né, dessas palavras de Jesus, que nossa amiga querida Sandra Portela, né, a Sandra Portela é coordenadora pedagógica da ULI, espírita, palestrante da casa, enfermeira, e ela hoje professora, mãe, né, amiga, e ela hoje vai nos trazer algumas reflexões sobre como fazer para dar de graça aquilo que de graça recebemos. De tudo isso, mãe é o melhor, viu? Bom dia. Bom revê-los novamente e fazer uma reflexão coletiva, mas, antes de tudo, individual, sobre um tema-chave do Evangelho segundo o Espiritismo. E Kardec, com certeza, estava bem inspirado quando encontrou, achou e decidiu que essa temática teria que estar dentro do livro Evangelho segundo o Espiritismo.
porque é de uma profundidade de coisas que muitos de nós, se não parássemos para poder fazer uma leitura como merece e fazer interpretação via espiritismo, eu acho que não iríamos entender do jeito que Kardec transpassa isso para a gente. E os espíritos muito sábios colocaram as palavras certas, as escritas adequadas para os momentos, independente do século, né? E em 2016, a gente continua fazendo as mesmas reflexões originais daquelas que foram descritas por esses discípulos, mas eu digo de uma maneira muito especial, principalmente Mateus. Mateus tinha uma forma de transcrever o que Jesus falava de uma maneira como eu entendo que fica até mais entendível quando eu leio as coisas de Mateus. Eu gosto muito. Bom, eu vou começar. A nossa temática é dai de graça, que de graça recebestes. Como nós, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, temos muito mais uma percepção do personagem que somos, desse personagem que encarnamos para essa experiência na vida, como nossa percepção sempre é muito maior e fácil de ser entendida dentro da carne, é importante também que a gente possa fazer a reflexão desse tema em espírito. Se pararmos para pensar, dai de graça o que de graça recebeste, se olharmos de uma maneira extremamente material, a gente sempre vai estar associando isso a coisas, a uma caridade material, solidificada, personificada. Não é? A gente já lembra logo parar na sinaleira e dar aquilo que você tem a mais e dar para as pessoas. Isso é uma das coisas e não está em primeiro lugar. É isso que é interessante, fazer a leitura, e eu entendo que é por isso que estamos aqui, que é ver além do muro, além da linha do horizonte, outras informações, outras reflexões que podem nos acalmar o coração, não é? Porque nosso coração está inquieto. Ele pede por alguma outra informação para que a gente possa estar acessando outros sentimentos, emoções, para nos elevar, para nos colocar mais acima. Porque a gente tem se desgastado muito por esse personagem encarnado que não está atento ao espírito que ele é. Então, quando ele para se conhecer um pouco mais e fazer determinadas reflexões, ele vai ver que o que de graça recebeste, na verdade, não tem nada a ver com as questões materiais. E esse é o ponto fundamental, de estarmos atentos. Nosso coração pede essa leveza. Nosso coração pede um conteúdo que não esvazie. Ele pede um conteúdo que seja, que eu internalize e que ele fique. Fique e mude a minha forma de ser. Esse é o tal da reforma íntima. Porque a reforma íntima não é o que eu digo, não é o que eu leio e o que se manda fazer. Mas, antes de tudo, é aquilo que se sente para conseguir fazer. Porque se você não sabe fazer arroz, mesmo eu te mando, vai fazer um arroz, você não vai conseguir fazer. Se você não sabe e eu não te orientar, porque eu tenho a experiência, vai ser difícil para você, concorda? Você vai aprender. A natureza vai dizer que o processo das reencarnações vão te dar determinadas experiências necessárias. Agora, durante a aula da vida, se eu estou aqui, uma vez ou outra, ensino como faz, e você sabe que isso é útil para a sua sobrevivência, sugue isso
e utilize isso para o seu bem. Porque uma vez utilizando isso para o seu bem, está tudo bem. As outras coisas estão nos seus lugares. Não tem nada fora da ordem. Nada. A fora da ordem é exatamente o estado do meu espírito, que não compreende, julga, cobra, exige, mas como personagem. Porque o espírito, na sua essência, ele não faz nada disso. Está na carne limita algumas interpretações, porque é necessário que isso venha de maneira muito original. É como se fosse necessário a gente reaprender algumas coisas para manter a pureza do amor. Porque o Espírito, na sua essência, é amor. Ele expressa em forma de amor, na sua essência. Ele é inquebrantável. Nada altera o seu curso. O seu destino é ser feliz. Isso é determinante. É a única coisa que determina, que é determinante para nós, é ser feliz. A morte, ela não é determinante, porque ela não existe. O que é determinante é ser feliz. Mas a interpretação dessa felicidade, que depende dessas experiências, depende também da nossa autorreflexão. Permita-se. É só isso. A boa vontade de se permitir. Então, eu queria contar uma história que eu adoro, já falei várias vezes, eu adoro esse livro, que é o de Jesus no Lar, é de Neio Lúcio, através de Francisco Cândido Xavier. Tem várias passagens da relação de Cristo com os seus discípulos ou não, nas passagens que ele fazia, né, nas andanças, e tem um determinado momento que, ao final da tarde, ao jantar, no encontro com os discípulos, Neio Lúcio deu o tema como a regra de ajudar. João Evangelista, que era João inicialmente, depois se tornou evangelista, foi o último que desencarnou. Desencarnou velhinho mesmo. E ele era muito jovem quando ele resolveu seguir Jesus. E ele tinha uma juventude tão decidida por um caminho que parecia que ele já sabia onde isso ia andar, de que surpreendia Jesus. Então, essa passagem, Neio traz, dizendo assim, João, como um jovem sempre inusitado, forte, seguro, decidido do caminho que ele queria escolher, que ele estava decidido, porque Jesus semeava e cada vez que crescia algo novo, ele ficava encantado, ele queria viver aquilo, ele queria aprender a semear também. Então, nessa conversa que tinham várias pessoas, ele perguntou assim a Jesus, mestre, como é que a gente faz para ajudar uma pessoa de uma maneira digna, quando a pessoa precisa? Como é feito isso? Me ensina. Olha que pergunta simples, mas profunda. Deus, irmão, Jesus, seja qual for a religião e a crença que está posta, como eu faço para ajudar uma pessoa que precisa de ajuda, mas que eu faça isso de maneira digna? É muito profundo, né? Quando João falou isso, ele automaticamente se despiu de preconceitos, de tabus, de medos, de caraminholas, de mimimis, de falas extremamente improdutivas, de julgamentos. Repare, ele veio em espírito, não como personagem, quando ele fez essa pergunta. É como se ele não viesse como encarnado, ele viesse na essência do espírito que está aprendendo a andar. Jesus me ensina. Jesus automaticamente, no semblante de construção do seu amor, semeando o amor entre as pessoas também, disse assim para ele, é muito simples, mas é preciso, antes de tudo, você parar para pensar que isso que você está querendo fazer e quer entender como faz,
é preciso lembrar que a primeira coisa que acontece não é ajudar o outro quando você tem essa intenção, é ajudar a si mesmo. É ajudar a si mesmo. Então, se você quer se ajudar, todas as vezes que formos ajudar o que é vivente nesse mundo, em outros mundos, o que é vivente, o que tem vida, você está fazendo por você. E aí ele diz assim, lembra disso, que é a primeira regra. As outras regras, elas vão mais ou menos por aqui. A primeira coisa é quando você passar pelas pessoas, e quando as pessoas passarem por você, que você sentir que ela está precisando, você vai lá e a cumprimente. Seja cortês. Não porque a vida e a esfera do status econômico ou não exige que você seja polido, educado, lhe exija. Não é por isso. É porque você está fazendo porque você quer e você automaticamente divide calor. Você deixa a virtude sair simplesmente. Não quer? Então vai. Quando a pessoa estiver aqui, passando por você, e não sou eu que sou diferente de você, que você não tem intimidade comigo, mas, antes de tudo, quem está lá na tua casa. Que a gente acorda e muitas vezes não faz, a maioria das vezes. A gente faz, eu e você e ela, somos polidos, educados, porque a sociedade exige, né? Primeira coisa, Jesus foi taxativo. Já colocou João uma reflexão. E eu acho que a gente se encaixa bem. Porque no nosso cotidiano, as pessoas passam. A gente não tem a sensibilidade, muitas vezes, porque tem preguiça de parar para pensar no outro, e fica pensando no próprio umbigo, a gente esquece de mapear as emoções, o sentimento das pessoas e tentar identificar o que ela está precisando. Isso é digno. Não é obrigatório, não. Mas é digno, é possível. E aí, lembrando a primeira regra, como você tem essa disposição, deseja, você está fazendo para si. Seus problemas vão diminuindo, porque quanto mais se ajuda, você esquece dos seus. E eles vão se resolvendo naturalmente. O tempo é o melhor remédio, não é isso que dizem a nós? Não é isso? Temos provado isso há quase todo o tempo. A segunda coisa que ele disse assim, e olhe para os olhos das pessoas. Olhe. Entre. Comungue. Tenha compaixão. Compaixão. A paixão daquela pessoa está doendo, esteja com ela com. Aquela paixão é alegre, esteja com ela com. Compaixão não é dó. É estar com ele, seja o que for. Em verdade. É a segunda regra de ouro. E faça isso sem julgamento. Olhe nos olhos. Não faça as interpretações do que está fora. Você não precisa disso, e muito menos a pessoa para não ficar exposta. Porque você não gostaria. Olhe para as pessoas com os olhos em profundidade e veja o seu espírito. Não olhe se ela está descalço. Se foi num casamento de chinelo havaiana. Não faça isso. Porque isso não vai te levar a lugar nenhum. E muito mais. Não faça isso gritando, falando alto, porque os ruídos, eles não são produtivos. As gritarias, chamar a atenção do outro, não é necessário para você. E aí você continua expondo o outro. Uma terceira coisa extremamente interessante é usar os instrumentos de evolução
que foi lhe dado. 2 ouvidos. Empresta a eles, porque você quer. Porque também, se você não quiser, essa parte da palestra a gente passa. Porque nós estamos falando aqui, dai de graça o que de graça recebeste. Chegou aí 2 ouvidos, 1, nenhum, porque tem pessoas que nascem sem ouvir. Mas existem outros. Foi dado. Não foi você que fez. Não foi eu que fiz. Se você busca, quem procura, acha. Vai ajudar? Não pode, não deve, não é orientado, não seria adequado, não traz produtividade, fazer porque você quer mostrar para todos os outros que você é bom na caridade. Para Deus não precisa isso. Ele não enxerga o que está fora. Ele identifica o que é. O que está fora, ele entende que é para mim enxergar, aprender. Porque ele já sabe o potencial dos espíritos. Eu escolhi, quero fazer, e aí vai a regra. Foi isso que João pediu. Eu quero fazer. Me ensina a regra? Me dê uma dica? Então, fazer isso com outro olhar. Porque se não for para fazer, você vai continuar sentindo vazio toda hora que for dormir. Aquele vazio, aquela solidão. Onde é mesmo? Não tem explicação. Já fui no psicólogo, já fui no terapeuta, já fui no psiquiatra, já vim fazer tratamento no centro pela 4ª, 5ª, 6ª, 7ª vez, já vim do outro centro, estou no grupo de estudo, estou trabalhando na caridade, nada acontece. Porque isso tem que ser cavocado, tem que tirar a terra. Tem que olhar, jogar um pouquinho de água, limpar, higienizar a programação mental. É preciso higienizar as nossas mentes. É muita impureza, é muita coisa desnecessária. É muito zap, é muita internet, é muito vídeo, é muita fofoca. Sem que, para quê? Nem para quê. Faz sentido. Estamos disponibilizando energias que poderiam ser direcionados a muitas outras coisas, porque os espíritos, para eles tratarem, cuidarem do mundo material, eles não interferem diretamente, aliás, eles nem interferem, né? É através da vontade de ser ajudado e de ajudar que eles utilizam a energia que a gente despende. Poxa vida, se eu sei que isso é importante, isso plasma, eles utilizam isso para outras forças, para ajudar a interferir no material, eu estou sendo egoísta demais quando eu não utilizo isso de forma racional, consciente, amorosa, interpretando o potencial do espírito. Eu vivo trabalhando no ego. É o meu, eu quero, você tem que fazer, você foi mal, e o dedo vai, e o dedo vai, e o dedo nunca vem, né? Por que nós somos assim? Tem que se culpar por isso? De jeito nenhum, a gente está aprendendo. Mas o que nós estamos falando aqui é de um trecho da leitura que foi descrita pelos discípulos numa passagem de Jesus que, por sinal, foi uma época extremamente interessante, porque, eu não sei se vou falar na ordem, mas esse capítulo é um capítulo que vai falar da expulsar os demônios, fala em ressuscitação, fala em cura e fala em purificação. O que isso tem a ver com dar, receber, ser grato ou não, utilizar isso para o seu bem maior, o bem da coletividade? Essa foi uma época, tem uma passagem na Bíblia, porque para você interpretar determinadas coisas, você tem que tomar cuidado, porque se você interpretar ao pé da letra, naquela linguagem antiga, a gente pode cair no buraco.
Então, uma das coisas que eu aprendi foi de que aquela época, e esta mensagem específica, principalmente descrita bem por Mateus, foi um momento que Jesus estava conversando com os 12 discípulos e ele estava delegando uma autorização para que eles fizessem com os necessitados. Porque eram muitas pessoas. As pessoas sabiam onde ele estava, iam atrás dele, e muitas vezes ele não estava, e quem estava eram os discípulos. Então, foi um momento que se chamou Missão dos 12 Discípulos. Isso é uma passagem da Bíblia mesmo. E isso foi recortado, Kardec e os espíritos selecionaram porque acharam que isso era muito importante, trouxeram para que a gente possa estar refletindo, por exemplo, hoje. E, naquele momento, ele delegou, ele autorizou a cada um dos discípulos, dizendo assim, vai, expulsa o que é ruim, ressuscita o que é bom, cura quem necessita, harmoniza, equilibra e purifica esses ambientes. Gente, ele está falando de energia. Está falando de energia. Mas, como aquela época era uma época de muita lepra, as pessoas ficavam com uma hemorragia enorme, muitas feridas no corpo. E, para as pessoas da época, como elas não sabiam fazer determinadas interpretações, por conta do processo evolutivo, do momento que elas estavam, é claro, a maioria delas identificavam que isso era um desarranjo entre a pessoa que tinha nascido e o Deus. Então, ela era um pecador, ela não era aceita. Por algum motivo, fisicamente, aquela pessoa estava condenada. Então, tinha isso também da questão cultural da época. Era muito forte. Então, uma pessoa, ela praticamente era condenada quando ela tinha lepra. Ela é excluída. E quando Jesus utilizou a palavra ressuscitar Lázaro, etc., etc. e tal, é algo que as pessoas não entendiam. Porque como determinadas pessoas que estavam doentes poderiam renascer, morrer e de novo viver? As pessoas não conseguiam entender isso. Sabedouros que sabemos de que nem os espíritos, nem Kardec, nem o próprio Jesus seria contrário à lei divina, que é maior do que tudo, não iria pular um processo natural, biológico da vida humana. Hoje a gente pode dizer isso com tranquilidade, porque temos o básico da biologia. Temos muitas explicações científicas que vão nos dizer. Porque se eu e você não fizer essa interpretação, a gente vai continuar no campo dos milagres. Vocês concordam? Quando é que a gente vai sair do campo dos milagres? É querer se esconder. Não, gente, não. O Espiritismo desmistifica tudo isso. A realidade é outra. Você expulsa o que é ruim, ressuscita o que é bom, cura, fica tranquilo, saudável, com saúde, consciência, sabe das causas e consequências daquilo que você pensar, daquilo que você fizer, e aí, quando você tem isso à tona, você naturalmente se purifica. Só que, às vezes, o outro cai. Ele olha para você e se lembra daquelas regras que Jesus disse para João. O outro está ali, está precisando, você quer? Jesus delegou. Quantos penduravam nas vestes dos discípulos e pediam, pelo amor de Deus, me cura, me ajuda? Não foi isso? Você acha que Jesus delegou isso só a ele? Ali apenas ele deu um toque de que, você é espírito, você tem um potencial. Agora tem um segredo aí, que é o desejo de fazer bem, é ser bom. Você quer? Ser bom tem que trazer essas coisas, não vai funcionar. Porque é uma lei, é a lei do amor, gente. O desejo está envolvido única e exclusivamente a uma lei, que é a lei do amor. É essa lei que impera. É apenas sair do processo de conforto e ir além. E tem mais.
Olha só como as pessoas interpretavam errado. Tinha uma palavra que eles utilizavam, uma frase, que era espera aí que eu vou dizer a vocês. Espera aí, porque é da época de Jesus. Espera aí que eu vou falar para não falar errado. Anástase. Anástase queria dizer não necessariamente a morte, o morrer, mas o estar deitado. Estar deitado, estar acomodado. Estar acomodado é parar no tempo. E parar no tempo é ter preguiça de pensar em si mesmo e nos outros. Ou seja, não fazer nada. Você vai no centro hoje? Eu vou. Bota meu nome lá no livro, faz uma prece para mim. Quem é que não fez isso? Mãe, você está no Rio de Janeiro. Mãe, reza por mim, viu? Ô, gente, preguiça, viu? Espírito preguiçoso. Porque aí a vontade, que é a lei do amor, não gera esse dinamismo energético. Você quer que acontece como? O outro já tem as pendências dele toda. Ele ainda vai carregar as suas. Vá buscar, vá querer isso. Você com as pernas que Deus lhe deu. Porque a gente está achando que vai ficar em casa, esperando Deus, depois de todas as preces que eu pedi a vocês. Eu vou subir aos céus mais rápido do que vocês que vieram aqui. Claro que não, gente. Isso é óbvio. Não é isso que o Espiritismo explica. Não é isso que ele diz que tem que ser. Não foi isso que Kardec coloca nos livros. Não é por isso que nós estamos aqui. Porque nós estamos entendendo como é que o espírito funciona. Então, achar que vocês todos vão fazer a prece por mim e na hora do meu desencarne eu vou pular rapidinho, nem no umbral eu vou dar uma passadinha, vou direto, ficar ali embaixo dos coqueiros, numa rede, tomando suco de laranja, não é isso. A gente vai quebrar a cara. Porque é necessário essa vontade, essa disposição, o esforço do espírito, apenas a bondade, apenas ser bom, já muda muita coisa. Já muda a gente de patamar vibracional. Patamar vibracional. Então, aquela palavra que era utilizada, as pessoas usavam no pé da letra. Quando a gente vai estudar, que a gente vai fazendo as interpretações, meu Deus, ele dizia o seguinte: ressuscita quem está morto. Você que está parado aí, que não quer fazer nada, dia, vida. Lembra do Harry Hard? Era um desenho animado da nossa época, hein? Não era da época das crianças, não, da nossa. Ele era muito acomodado, tudo ele reclamava. Eu me lembro também do Zé Buscapé. Lembra? Que ele vivia reclamando da vida. Qualquer coisa, a mulher, Zé! E ele, por quê? Porque preguiça batia, não queria fazer nada e todo mundo trabalhava por ele. Filho, mulher, irmão. É assim? Se a gente está aqui, a enxada, a pá, a terra, as sementes, o sol, tudo bem, que está quente. Mas também tem sombra, tem noite, tem água ainda para beber. Vai, cava ali para mim, que, joga ali uma sementinha, aí você dá a semente. Aí, gente, não, esse esforço do espírito, ele não transpira, aí ele não consegue comer o próprio pão que o diabo amassou, com o suor do rosto. Vamos prestar atenção nisso? Quanto é importante utilizar esse instrumento para quem necessita de ajuda, primeiro para você. Porque não adianta ajudar o outro se você não se entende, você não sabe nem para onde você vai. A que você se destina? Pense aí. Você quer o quê? O que você quer da vida?
pensa. Essa é uma pergunta. O que é que você quer? O que você está fazendo para você? As pessoas vão ter o que elas precisam, como estamos tendo agora. Mas você... É muito engraçado, porque às vezes a gente pode fazer a simbologia de uma maneira mais caricata, de que quando a gente desencarnar, quem vai nos receber lá é São Pedro. Vocês sabem disso, né? Que é São Pedro vai receber a gente. E quando ele receber a gente, ele vai falar assim: você é o próximo, diga, meu filho, diga, minha filha, o que é que você fez lá na vida quando, né, você estava lá embaixo? Ah, fiz muita coisa. Aí puxa aquele bolo, aquele rolo de coisas. Olha, eu fiz isso ali, eu fiz ali, eu estava com Denise ali, fiz caridade colar, fui professora, fui... Ai, que bom, nossa, você fez muita coisa mesmo. Tá bom, mas agora eu quero saber o que você fez para você. Cri, cri, cri. Aí a gente fica procurando o que a gente está fazendo para a gente, né? E aí a gente descobre que a gente não está fazendo nada. E quis ajudar um outro cego e os dois caíram no buraco e a gente nem percebeu. Porque essa internalização, é importante trazer para a gente, saber interpretar. Não está relacionado às coisas materiais. Está relacionado ao estado do espírito, no interesse e no desejo de ajudar, mas antes a si mesmo. Isso foi te dado. Mediunidade. Vamos lá. Mediunidade. Cobra ou não cobra? Ter previsão do futuro. Cobra ou não cobra? A mediunidade, ela foi construída, você adquiriu porque você trabalhou para adquirir? Ou ela é nata? Todos são médiuns. Não foi isso que a gente tem aprendido? Entendeu? Todos são médiuns. O que nós percebemos é que uns são mais ostensivos do que o outro. Mediunidade não é só psicofonia, não é só ser vidente, ter bicorporação. Não, não. A gente precisa estudar mais. Mediunidade é muito mais do que isso. Mas ela não vai acontecer se não tiver a participação da espiritualidade. Se a espiritualidade não estiver presente, não tem mediunidade. Então, é sua. Você construiu com o seu esforço, ó, com o seu suor, aquelas enxadas, as sementes, a terra, o sol, foi lá você? Por que você vai cobrar? É justo? É justo cobrar por essa toalha que eu decorei? É justo. Melhora a minha autoestima, fico produtiva socialmente. Se eu quiser te dar, eu te dou. Se eu quiser cobrar, eu cobro. É justo eu cobrar para a ideia do design desse copo? É. Por esse fone? É. Por esse microfone? Entendeu? Pense, aquilo que é te dado de graça, é justo cobrar? Mas não é porque isso é pecado. Não é porque Jesus disse, que Deus falou, porque não é essa interpretação. Porque se nós interpretarmos ao jugo do medo, do Deus terrorista, do Jesus bravo, que chegou no mercado e jogou tudo para cima, por quê? Porque ele sabia que aquelas pessoas estavam traficando emoções, traficando poderes que não era deles. Mas para aquele nível grosseiro de espírito, só jogando aquelas mesas para o alto. Só falando com uma envergadura moral que fosse intensa, para que aquelas pessoas pudessem acordar. A ponto, a coisa era tão severa, que existia um setor ali, no lugar das mercadorias, porque quando Jesus fez isso, foi em um local que se vendia e comprava de tudo, inclusive a fé, existia um local de matanças.
matanças de animais para se oferecer a esse Deus. Epa, peraí. É fácil assim? Utilizar uma ponte para o benefício próprio? O que os animais têm a ver com isso? Crianças. Até hoje, de vez em quando, a gente vê isso. Para vocês entenderem, para a gente entender como isso é primitivo. Como isso é instintivo, é animal essa relação. É animal a relação, sim. Quando eu lhe peço para você colocar meu nome nas preces. Seja independente, autônomo. Você também está no universo, ele é seu. Deus, Jesus delegou isso a nós, quando ele disse, expulsa, deixa ressuscitar, cura e se purifique. Isso tem a ver com energia. Não tem a ver chegar nas esquinas da vida e dar R$100 para A ou para B. Isso tem que ter um destino, um direcionamento, isso precisa ser certeiro, seguro, racional, consciente e bom. Precisa ter uma intenção. A lei do amor precisa circular, sim. Porque isso vai fazer bem, antes de tudo, a você. Isso é necessário para a sua construção. Isso é importante para o seu crescimento. Se for necessário, vamos começar de novo. A partir de agora, a gente vai fazer o que o nosso coração quer, deseja, sente e ver que é importante. Porque se eu achar que eu vou ajudar a pessoa, é importante para ela, eu estou expondo ela às necessidades que ela precisa. Você concorda? Eu estou expondo essas pessoas. Não, vou ajudar porque ela é pobre, porque ela precisa. Não é por aí, não. Pobres somos nós de espírito que pensamos assim. Vamos pensar. É melhor não fazer, fique em casa, pense, renova e vai contra a intenção. Continue, mas vamos mudar, vamos fazer uma programação mental. Vamos tentar mudar e fazer isso no universo a girar de forma diferente. Os espíritos estão pedindo isso o tempo todo. Natal está chegando aí, parece que a gente só lembra dessas coisas no Natal, mas isso é para ser permanente. Então, essa mercadoria, não é Jesus que percebeu só naquela época, não. Se você parar para se distanciar de si mesmo, ficar no alto da montanha e olhar, você vai reparar que você também faz mercadoria com a sua fé. Quando você barganha com Deus. Ai, Jesus, Pai nosso que estás no céu, fica lá na alcova do seu quarto e fica barganhando com Deus. Como se Deus fosse, qualquer pessoa. Gente, nós não estamos mais nesse estágio. Esse estágio já passou. O que está pedindo-se para que a gente acorde é apenas boa vontade de se permitir. Reflita, se permita. Quer ajudar as pessoas? Quer emprestar seus ouvidos, nariz, suas mãos? Quer embalar as crianças? Quer dar farnel? Quer ajudar aqui na costura? Tudo bem. Mas não esqueça que você tem que fazer, antes de tudo, lembrando que isso é para você. Então, se você faz mal feito, se você não faz com intenção, você está gastando um tempo energético nessa reencarnação. Porque é assim que está vindo para você, sem intenção. E aí, quando você vê que São Pedro chega lá e pergunta, sim, meu filho, você fez o que para você? Aí você fala, poxa, gastei um tempo danado, achando que eu estava fazendo bem para as pessoas e, em verdade, o que chegou para as pessoas foram as coisas materiais, que ajudou, mas em nenhum momento eu dei o meu calor. Eu olhei dentro dos olhos dessas pessoas e dei meu ouvido a ouvir, sem julgar, sem julgar. Porque quando as pessoas contam para nós, é porque elas confiam, elas estão desesperadas, elas querem falar. Pare para pensar. Então, é o mínimo de respeito
porque eu tenho, é de graça. E aí eu fico no meu corre-corre, não posso não, porque senão eu vou perder meu ônibus. Vai, perder o ônibus não é precioso para você, porque é isso que você está dando, é isso que você vai receber. Quando você estiver atrasada ou atrasado ou não para pegar aquele ônibus, o retorno vai ser o mesmo. Um dia você pode precisar e alguém pode falar isso e você não pode se chatear. Faz parte da lei. E também não tem que ficar pensando nisso, porque você vai esperar fazer, porque se um dia você precisar, porque também não é assim que funciona. Porque a lei do amor, ela está relacionada a se permitir. Permitir entender que o espírito é livre. Já estamos no estágio que o livre-arbítrio chegou e está aí, ó, latejando nas consciências. Presta atenção, independente da idade, o que é que você está fazendo, como você fala. Tanto é que, quando a gente vai dormir, o coração ainda acelera. Porque o nosso fazer... É importante que possamos fazer a reflexão de tudo para a gente. Sem olhar para o próprio umbigo, mas para a gente, para que a gente se torne forte em compartilhar essas coisas boas. E aí você consegue dar de graça. Porque você recebeu de graça. Eu nunca lembro de ter chegado um boleto bancário de Deus dizendo que nós estamos devendo porque ele já deu até demais. Eu não lembro ter recebido nem da Cielo, né? Da rede não sei o que lá, rede K. Não. Está aí. E aí a gente está até gastando demais, porque a água já está acabando, né? E aí a gente quer cobrar. Oi? Cobrar. Ah, vou fazer palestra? Cobrar. Vou falar? Né? Presta atenção, a gente presta atenção e aí a gente vai se encaixando nesse processo mercadológico que não foi só... E aí a gente acaba julgando muito as pessoas que estavam lá na época dessas mercadorias da fé. E a gente tem feito isso muito que diariamente. Até pedindo para Deus que nos ajude a pagar as contas do final do ano. Porque a gente quer liberar do cartão de crédito para começar a usar de novo a partir do dia 1º de janeiro. Importante refletir. Importante fazer as leituras como devem ser feitas para o nosso espírito. E finalizaria dizendo a vocês de que não esqueçamos nunca de que Jesus falava para os imortais. Em nenhum momento daquela parte que ele fazia os diálogos com as pessoas, ele fazia para o personagem, para quem estava usando máscara. Ele sabia que as pessoas estavam encarnadas e estavam precisando do corpo. Mas ele falava para os espíritos. Ele falava para os imortais. E quando a gente lê essas coisas aqui, precisamos fazer a leitura de maneira imortal. Não é deixando o ego tomar conta, não. Agora eu não quero, agora eu não posso. Não, porque você precisa ser autêntico. Não quer, não pode, não dá, tudo bem, você não vai ser cobrado por isso. Porque o que está em jogo são os seus pensamentos, é o seu desejo mais profundo, são suas necessidades, comungando e sendo comungada com as necessidades do outro. O terreno é fértil, tem muito trabalho a ser feito, muita consciência despontando, muito desejo, mas também muito medo de ir para uma vida nova, fazer uma reforma íntima. Mas é importante se permitir. Esse é um convite que eu faço a todos, que possamos refletir sobre essas questões. Um abraço a todos.